Legal, continuando então aqui, seguindo o nosso guia do Flexbox e tal, a próxima coisa que tem aqui do lado do container é o Align Items, tá? E o Align Items, ele é legal, a gente usa ele bastante também, e tem uma coisinha que é onde o Flexbox às vezes ele fica um pouco confuso, mas não é difícil de entender, tá? O que acontece? O Justify Content, ele sempre vai alinhar os itens na direction que você escolheu. Então, se você colocou no seu Flex Direction Row, o Justify Content vai sempre justificar esses elementos, alinhar esses elementos, distribuir esses elementos na row, na extensão X, certo? E o Align Items, tá? Que é a propriedade que a gente vai ver nessa aula, ele funciona exatamente no eixo contrário. Então, se você colocou o Flex Direction Row, o Align Items vai alinhar esses elementos no eixo Y, tá? Que é o contrário. Se você colocou o Flex Direction Column, que aí seria vertical, o Align Items vai então funcionar, vai alinhar os itens no eixo horizontal. Essa é a diferença, então você sempre tem que prestar atenção no seu Flex Direction, tá? Se o seu pro lado que o seu Flex Direction tiver setado, se é row, que é horizontal, ou se é column, que é vertical, o seu Align Items vai alinhar os itens no eixo oposto, tá? Então, beleza, dito isso, vamos testar. Se o nosso Flex Direction está row, tá? Então, esses elementos vão ser alinhados no eixo Y, tá? Que é o column, seria referente a uma coluna. Então, tá? O row é o X e o column é o Y, tá? Então, vamos lá. A gente vem aqui, então, essa propriedade é no container ainda, a gente está vendo as propriedades do container, tá? Align Items. Beleza, e aí a gente tem então 5 propriedades, tá? A primeira propriedade é o Flex Start, tá? A segunda é o Flex End. O Stretch é a propriedade principal, tá? E é aquela que eu falei que no começo, quando a gente não tinha altura nos nossos itens, tá? Deixa eu tirar essa altura de 150. Vou tirar a altura. E aí, então, eles ficam com o stretch, tá? O stretch, então, como tá até falando aqui na documentação, ele é o padrão, tá? Beleza, eu vou voltar aqui porque a gente não vai olhar o stretch, a gente vai olhar as outras agora, tá? Beleza, e aí, vou voltar aqui então. O Flex Start, ele também, quando a gente adiciona uma altura, os elementos acabam sendo alinhados ao topo, que seria o que o Flex Start faz. Então, se eu colocar Flex Start aqui, tá? Deixa eu só... se eu colocar o Flex Start aqui, dando uns bugzinhos aqui, desculpa, tá? Resolvido. Se eu colocar o Flex Start aqui, vai continuar exatamente igual, tá? No eixo Y, então, né? Vai continuar, o Start seria no topo. Então, se eu atualizar, continua a mesma coisa, beleza? Agora, se eu colocar Flex End, vai todo mundo lá para o rodapé. Beleza? Todo mundo no rodapé. Legal? Então, a gente está alinhando os itens agora, tá? O Flex, na aula passada a gente viu o Justify Content, que é para alinhar e distribuir tudo, digamos assim, e agora são os itens, tá? E aí, olha só que interessante. Aqui, a propriedade Align Items. A propriedade Center vai centralizar, então vamos ver o Center aqui também, só para não passar em branco, tá? O Center vai centralizar, beleza, simples, tranquilo, né? Agora, o Baseline, que é legal, porque olha só, o Baseline, ele alinha pelo texto que está dentro de cada item, tá? Então, se eu fizer uma coisa aqui agora, eu vou ter que realinhar esses textos aqui de uma maneira um pouquinho diferente dentro de cada container, tá? Como que eu vou fazer de um jeito rápido? Deixa eu ver se dá para fazer... deixa eu ver... ou eu vou passar um style aqui inline só para ir rápido, tá? Então vou colocar um padding top, vai?
de 30 pixels nesse aqui. Aí no outro eu vou colocar um padding top de 70. Nesse aqui eu vou colocar um padding top de 10. E no último aqui eu vou colocar... Opa! Perdi aqui a cópia. No último aqui eu vou colocar um padding top de 150. Beleza, deixa eu ver se vai dar visualmente diferença. Deu, era isso mesmo que eu queria fazer. Olha só, cada número ficou alinhado verticalmente de uma maneira diferente, né? E o baseline, basicamente ele vai fazer o quê? Ele vai alinhar todos os itens no eixo contrário, que é o nosso eixo Y, no caso aqui, né? Ele vai alinhar todos os itens na mesma altura, tá? Então, vamos lá. É o baseline. Flex direction. Desculpa, align items. Baseline. E aí, então, se eu atualizar agora, olha o que acontece. Os números estão todos na mesma linha, tá? Se eu tentar colocar aqui visualmente, deixa eu ver se eu consigo fazer alguma coisa aqui. Olha só, eu vou jogar isso aqui para cima. Tá vendo? Olha só, o 1, o 2, o 3 e o 4, todos estão colados aqui nessa linha horizontal, tá? Então é isso que o baseline faz, ele alinha de acordo com o texto, de acordo com o conteúdo que está dentro de cada item, belezinha? Bom, acho que é isso, esse foi o nosso Align Items, tá? E acho que já dá para ter, só com isso, já dá para fazer um monte de coisa com o Flexbox, tá? Você consegue distribuir elementos, você consegue alinhar, você consegue inverter a ordem, tá? Mas ainda tem muito mais. O Flexbox ele é muito rico e por isso que eu estou fazendo as aulas separadinhas. Então, te vejo na próxima aula.